Fala, gente! Começando o sabadão com informação exclusiva do Esporte Clube Corinthians Paulista, exclusiva de mercado da bola, o Coringão voltando a atacar o mercado. Proposta na mesa, descobrir quem é o lateral que o Corinthians avançou no mercado. Fabrício Angileri. Vou te trazer todos os detalhes, informação exclusiva, proposta na mesa e o Corinthians confiante. Vamos embora falar do Coringão, porque tem informação importante, né? Falam do cafezinho, mas a gente sempre traz a informação em primeira mão. Eu já estava alguns dias em busca, né? Já vinha trazendo a informação que o Corinthians estava no mercado priorizando a contratação de um lateral esquerdo experiente com status de titular para chegar e jogar. E descobrir quem é o jogador que o Corinthians negocia, né, atualmente. O jogador se trata de Fabrício Angileri, tá? É até o nome difícil, né? Porque é Fabrício, tá? E Angileri. Ele é um argentino, tá? Também tem dupla cidadania, né? Que é argentino e italiano. Enfim, e está no Getafe da Espanha. Eu vou explicar os detalhes para vocês agora, tá? O Corinthians fez uma proposta oficial ao Getafe, tá? Tentando a liberação do jogador. O Corinthians fez duas tentativas. O Corinthians colocou uma proposta na mesa por empréstimo e outra em definitivo, já para tentar a liberação definitiva do jogador. Tem outra informação exclusiva para te falar. Com o jogador, tá tudo certo, né? Resta, né, apenas saber se o Getafe vai liberar ou não o jogador. Tem essa questão. É claro que, né, em algumas vezes, como a gente já viu alguns casos, eu lembro do Hernani, por exemplo, que o Corinthians, né, chegou até um acerto com ele, mas o clube italiano não liberou, era o Parma, né, da Itália, não liberou. Então a gente sempre tem que ser prudente. Não estou cravando, tá, a contratação, porque infelizmente as pessoas hoje não sabem separar o que é uma negociação, o que é uma consulta, o que é uma proposta e o que é de fato uma contratação. Estou falando para vocês que o Corinthians fez uma proposta oficial, tá? Chegou a um acordo com o jogador, um acordo salarial, mas depende do Getafe liberar o atleta ou não, se vai liberar para o empréstimo ou definitivo, ok? Essa é uma informação exclusiva do canal Café do Setorista. Esse jogador, Fabrício Angileri, já era uma informação exclusiva minha. Eu soltei essa informação, foi no final da janela, né, do ano passado, no dia 2 de novembro, que o Corinthians, nos últimos minutos, né, da janela, tentou contratar o Angileri, que tem 30 anos, e foi revelado pelo Godoy Cruz, passou pelo River Plate, antes de chegar ao Getafe em 2022. Só para você ter uma ideia, né? Fui pedir uma ajuda com o Klaus, né? Que ele é bom nos números do Data Klaus, e ele, quer dizer, eu já dei duas, o Angileri, que o Corinthians tentou nos últimos minutos da janela, mas não deu tempo, e agora uma exclusiva que o Corinthians tem proposta na mesa, e o Corinthians está confiante, viu? Claro, né? Tudo pode acontecer. Vamos lá. Fabrício Angileri, 30 anos. Não jogou nenhum dos 29 jogos do Getafe na temporada. Na temporada atual, 29 partidas do Getafe, ele não jogou nenhuma. Chegou ao Getafe em 2022, depois do fim do contrato com o River Plate. Ele está na terceira temporada pelo clube espanhol, mas foi pouco aproveitado por lá. Já são 3 temporadas no Getafe. Na temporada 2022 e 23, que foi a primeira dele, ele só fez 15 jogos com a camisa do Getafe, sendo 7 deles como titular. Nenhum gol e nenhuma assistência, tá? Na última temporada, que é a 23-24, né, antes da temporada atual, foram 12 jogos, apenas 3 como titular. Ele foi revelado no Godoy Cruz, chegou ao River Plate em 2019, demorou a ganhar espaço no River Plate e só virou titular de fato em 2021, depois da venda do Gonzalo Montiel, titular da seleção argentina, que na época se transferiu para o Sevilha da Espanha. Em 2021, pelo River Plate, ele fez 47 jogos. Aqui ele jogou bastante, tá? Foram 3 gols e 12 assistências. Quer dizer,
Ele não tem números bons no Getafe, no Campeonato Espanhol, mas os números dele pelo River Plate em 2021 são excelentes. 47 jogos, 3 gols e 12 assistências. É o que um lateral precisa dar, né, que é assistência. É a melhor, né, e praticamente também a única grande temporada, né, da carreira do nosso querido Fabrício Angileri, tá? Ele tem um valor de mercado estimado, se você for procurar aí nos sites de transferências, Transfermarkt e companhia, ele tem um valor estimado em 700 mil euros, tá? Em contrato até 30 de junho de 2026, tá? De 2026 com o Getafe. Então, essas, né, são as informações que eu tenho relacionadas ao Fabrício Angileri. Então, vou repetir, não estou cravando a contratação, mas estou dando em primeira mão a negociação, assim como foi com o Memphis Depay, que eu trouxe em primeira mão a negociação, a proposta, que o Corinthians estava confiante. Enfim, às vezes fecha, às vezes não, tá? Mas o importante é você, torcedor corintiano, saber que existe uma negociação e não é uma coisa simples, consulta não, é uma coisa mais avançada, é uma proposta na mesa e 2 tipos de proposta que foram colocadas na mesa para o clube espanhol, né? Uma proposta por empréstimo, com o Corinthians pagando aí pelo empréstimo, e também uma proposta por uma liberação em definitivo, tá certo? Então o Corinthians está levando a sério essa questão do Fabrício Angileri, que é realmente o jogador de 30 anos, né? Jogador argentino que, repito, belíssima temporada pelo River em 2021, mas jogou pouco, né? Nas temporadas 2022, 23 e 24, né? Se a gente for colocar aqui na temporada 2022 e 23, foram 15 jogos, né? Só 7 como titular. E 23 e 24, né? A gente colocar aqui também, são 12 jogos, né? Então a gente coloca aí ele jogando realmente bem pouco, né? Bem pouco aí nas últimas temporadas, tá? E bem pouco como titular também, né? 3 como titular na temporada 23 e 24 e apenas 7, né, como titular na temporada 22 e 23, tá? E tem outra coisa, né? O Corinthians vai se o Corinthians fechar realmente com o Fabrício Angileri, o Corinthians vai ter o 4º lateral esquerdo no elenco, velho. Não é brincadeira não, hein? Por isso que tem que realmente acertar dessa vez, né, na tentativa, né, dar o tiro certo, né? Porque o Corinthians vai ficar com o Fabrício Angileri, repito, se fechar, tá, gente? Vai ficar com o Palácios, vai ficar com o Hugo, vai ficar com o Matheus Bidu. Hoje, né, o Matheus Bidu e o Hugo estão à frente, o Palácios ainda não caiu nas graças, né, de Ramon Dias e Emiliano Dias, tá? Então o Corinthians vai com 4 laterais. Lembrando que o Denner, lateral de 16 anos da Copinha, claro que mesmo que por acaso aconteça alguma coisa e ele não seja vendido ao Chelsea, ele não vai fazer parte do elenco profissional nesta temporada. Não há intenção do Ramon e do Emiliano em contar com o Denner no elenco profissional. O Denner que jogou a Copa São Paulo, tem 16 anos, e o Corinthians tem negociação aí, como todo mundo já deu, avançada, né, para vender o Denner ao Chelsea. Então, se o Angileri, argentino, tá? E eu tava dando a dica para vocês aí nos últimos vídeos, né? Enfim, é um sul-americano e tal, e aí descobrimos, né? A gente apura, por isso que eu falo, né? Falam de mim, mas, poxa, a gente é trabalhador, né, velho? A gente busca informação, a gente não fica vivendo de informação das pessoas, né? Enfim, a gente está sempre atrás para trazer informação na temperatura certa para vocês. É mais um furo aí de reportagem do canal Café do Setorista, como tantos que já aconteceram desde que esse canal foi aberto, né? Com a graça de Deus, a gente tem realmente aí colecionado furos e furos de reportagem. Esse vai entrar na conta como mais uma negociação proposta na mesa. Agora fica a critério de você, torcedor corintiano, para dar a sua opinião no vídeo aqui embaixo. Vocês acham, né, que vale a pena essa contratação? É um bom jogador? Você viu ele jogar no River? Dá para entender que ele não estava jogando lá no Getafe? Às vezes tem jogadores que não atuam na Europa, mas acabam se dando bem no futebol sul-americano. Eu quero a sua opinião aqui embaixo, se você acha interessante a contratação do Fabrício Angileri, né? Já é um jogador, na verdade, eu falei para vocês, né? 30 anos, isso, 30 anos
o Fabrício Angileri, né? E deixa eu ver quando que ele faz aniversário. Agora em março já, tá? Então, mês que vem, no dia 15, ele já faz 31 anos. Mais um jogador aí que o Corinthians teria acima de 30 anos. Enfim, se tiver bem fisicamente, for bom, não vejo mal nenhum, tá? O Corinthians precisa de um lateral que venha realmente para ser titular e convencer, porque até agora os três que tem, nenhum convenceu, cada um com a sua deficiência, cada um com o seu problema, né? Palácios, Hugo e Bidu, mas nenhum assim convenceu 100% a comissão técnica, a diretoria e o torcedor corintiano. Então tá aí, informação exclusiva. Não soltei a vinheta, né, velho? Poxa, que pena, né? Vamos lá então, ó. Fabrício Angileri, proposta do Corinthians na mesa do Getafe para tentar levar o jogador, tá certo? É exclusivo mais uma vez. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão. Eu vou te contar nesse vídeo o time que vai encarar a Portuguesa, pensando lá na pré-Libertadores, o retorno ao Pacaembu, um estádio de tantas glórias do Timão. Tem também os números do trio GYM, o trio Jim, Garro, Yuri e Memphis, que estão jogando uma barbaridade. E quando eles se juntam, é música, é magia. E olha que o Palácio está de volta. Então é isso. Corinthians e Portuguesa, Portuguesa e Corinthians neste sábado, 6h30 da tarde, no Pacaembu. Sabe quando foi a última vez que o Corinthians esteve no Pacaembu, estádio de tantas glórias? Já faz 6 anos, gente. 2019. E teve um derby lá, nesse último jogo, que foi um derby movimentado. O Walter, goleiro do Corinthians, então pegou um pênalti do Scarpa, que jogava no Palmeiras. O Michel Macedo, vocês lembram do Michel Macedo? Lateral ruim. Fez um golaço, a bola sobra pelo lado direito, ele dá um petardo, a bola entra na gaveta. O Corinthians jogando mal, assim, o Palmeiras muito melhor naquele momento. O Corinthians ainda consegue descolar aquele gol, mas depois sofre um empate com o Bruno Henrique, volante, ex-Corinthians inclusive, e que hoje está no Internacional. O Corinthians era treinado pelo Diego Coelho, que era da base, lembra? De forma interina, e o Palmeiras comandado por Mano Menezes. Sim, aconteceu esse devaneio na história que a gente nem lembra, né? O Mano Menezes treinou o Palmeiras por cerca de 3 meses, mas depois se despediu sem nenhuma identificação, já chegou pressionado, o torcedor do Palmeiras não queria ele lá. Ele chegou lá, treinou 3 meses e foi embora. Isso em 2019, antes da pandemia, 6 anos atrás, que loucura, né? Pois bem, agora o Corinthians encara a luzinha neste jogo. Corinthians já classificado com 25 pontos, mas que com uma vitória combinada com um tropeço do São Bernardo diante do Guarani, tipo se ele não vencer, apenas empatar, o Corinthians garante o primeiro lugar geral, o que lhe garante também decidir na Neoquímica Arena, no seu estádio, contra qualquer time até o final da competição. Mesmo numa eventual final, vamos supor, Palmeiras que ainda não está garantindo a sua classificação, daqui a pouco classifica e tal, vai ter uma final, derby, 2 jogos, decisão na Arena do Corinthians. O mesmo vale para o São Paulo, o mesmo vale para o Santos. O que acontecer, o Corinthians decidirá em casa por conta dessa campanha espetacular. Mas claro que esse jogo de sábado, ele tá com o olho na quarta-feira da semana que vem, na Venezuela, quando o time encara o Universidade Central da Venezuela pela pré-Libertadores, depois a decisão no dia 26 na Neoquímica Arena. Então, claro que o Ramon Dias vai preservar alguns jogadores, já está classificado, tem uma viagem longa pela frente, natural. Mas olha, gente, eu dei uma olhada na escalação na prévia, dá pra gente entender que é um time considerável. Olha como o Corinthians tem elenco hoje, a ponto de eu entender que é um time suficientemente interessante para você conquistar uma vitória. Mesmo que o mando seja da Lusa, mesmo que a Lusa esteja fazendo lá a sua campanha, ainda tenha condições de classificar e tudo mais, mas o Corinthians está com um elenco interessante, um time bem montado e que daqui a pouco pode ter algum reforço mais no banco de reservas para entrar no segundo tempo enfim, conseguir colaborar com o time, sempre pensando na quarta-feira em descansar os caras, domingo descanso, né? Segunda-feira viagem, quarta-feira esse jogo, e é um jogo fundamental, né? Para o Corinthians passar por essa fase, depois tem outra fase eliminatória para só depois chegar na fase de grupos. Olha só, o time, para vocês terem uma ideia, ele pode ter o Matheus Donelli no gol, mais uma chance aí pro garoto aí conseguir desenvolver o seu futebol, e ele realmente esse ano teve uma sequência ali de alguns jogos, porque o Hugo demorou para voltar, voltou só no Majestoso e ele foi bem. Léo Maná na direita, já que o Mateuzinho reconduziu a sua condição de titular. Félix Torres e Kaká. O Félix Torres tem feito ótimos jogos, o Kaká perdeu um pouco de
de espaço e tudo mais, mas o Gustavo Henrique segue machucado, o Tchoca virou titular, então Félix Torres e Kaká. Dá para dizer que é uma defesa, aceitável para a gente entender para esse jogo. O Matheus Bidu na esquerda, que perdeu um pouco a titularidade para o Hugo, por conta de uma questão física, por uma questão tática. Talvez o Bidu reconquiste essa posição ali na frente, ele termina o ano muito bem realmente, mas nesse começo de ano o Ramon tem preferido o Hugo lateral. E o Diego Palacios volta a ser relacionado. Depois de um zum, que teria um problema disciplinar, mas dito pela comissão técnica na entrevista coletiva de que ele precisava readquirir uma carga muscular, porque ele ficou muito tempo parado, aquela coisa toda. Pois bem, tá de volta. E ok, que não seja titular, porque ele não tá jogando, mas que entre no decorrer da partida. A gente precisa ver mais do Palacios, pelo amor de Deus. Meio de campo pra frente. Cara, tem muita opção. Rian, Charles, Alex Santana, toda essa turma aí de jogadores reservas, mas que hoje, sei lá, o Alex Santana tem um potencial titular. Mas, ok, né? Quando você tem Carrilho, quando você tem Bidon, né? Que pode ser preparado para esse jogo da pré-Libertadores, quando você tem José Martínez e tal, você acaba, né, perdendo espaço. Mas, Rian, Charles, Alex Santana e Igor Coronado, trata-se de um meio bem interessante. No ataque, por exemplo, Thales Magno e Romero. O Romero é um 12º jogador, um capitão da equipe, um líder, que só não joga porque Memphis e Yuri são, né, uma dupla de ataque fantástica, se a gente contar o trio ainda com o Rodrigo Garro. E o Thales Magno também dá para dizer que é um 12º jogador, que talvez seja o principal jogador até aqui, né, do Corinthians em 2025. Ele que não consegue, né, exatamente pela qualidade do Memphis e do Yuri, não consegue uma titularidade, mas é um cara que, né, é sempre uma arma para segundo tempo no banco de reservas e pode até começar como titular essa partida. Gente, um time bacana, hein? Matheus Donelli, Léo Maná, Matheus Bidu nas laterais, dupla de zaga Félix Torres e Kaká, meio de campo Rian, Charles, Alex Santana e Coronado, com Thales Magno e Romero. Time bacana para que o Corinthians consiga vencer a Portuguesinha, a Luzinha, neste sábado no Pacaembu. Pra gente fechar, deixa eu te falar dos números aqui do trio GYM. GYM é academia, né? Em inglês, né? GYM. Garro, Yuri e Memphis. Gente, esses caras, eles, até falei aí, que eles quando se encontram, é uma parada meio Beatles, assim, uma parada meio Bee Gees, sabe? Individualmente são muito bons, mas quando você junta esses caras, um complementa o outro. Essa é a magia do trio ofensivo do Corinthians. E os números, eles falam por si só. No jogo contra o Santos, foi só a estreia do trio como titular, desde o começo do jogo. Contra o São Bernardo, o Memphis e o Garro entraram no segundo tempo. Só para vocês terem uma ideia. Eles não tinham jogado juntos ainda. O Garro não tinha reestreado. Até agora, eles têm 11 jogos. O trio ofensivo tem 11 jogos. 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Ah, mas que derrota foi essa? Vocês vão lembrar. Contra o Racing, fora de casa, na Sul-Americana, o que rendeu a eliminação do Corinthians. E mesmo assim, nesse jogo, começa o jogo, o Memphis dá uma assistência pro Yuri. E aí, o time toma a virada com o Quinteiros lá, que acabou fazendo 2 gols, e com isso o Corinthians ficou fora. Mas é a única derrota. São 8 vitórias e 2 empates, quando os 3 estão juntos, tá? Em 11 jogos, é um aproveitamento espetacular, tá, gente? Mais do que isso, são 35 participações em gols nesses 11 jogos. Gente, isso é muita coisa. Em 11 jogos, os 3 têm 35 participações em gols. São 24 gols e 11 assistências desse trio em apenas 11 jogos. O Yuri tem, nesse período todo, 15 gols e uma assistência. Nossa, se abasteceu, hein? Ele tem 15 gols nesses 11 jogos. O Memphis tem 6 gols, mas tem 4 assistências. Ele participa de 10 gols. Só o Memphis Depay. E o Rodrigo Garro tem 3 gols e 6 assistências. Tem 9 participações em gols. Olha que loucura. O Garro e o Memphis tem 10 participações em gols.
O Garro, 9 participações em gols e o Yuri, 15 gols e uma assistência. Foi muito abastecido o Yuri depois da chegada do Garro, depois da chegada do Memphis, na verdade, que potencializa o jogo do Garro e eles fazem com que esse trio seja absolutamente fantástico. Porque o Yuri se movimenta, abre espaço muitas vezes para o Memphis e o Garro se entendem, o Garro chega finalizando, dando muitas assistências, o Memphis também é um cara que faz gol, mas também dá passe. Cara, é impressionante, impressionante o nível de participação desses 3 jogadores. Quando a gente fala, parece uma coisa meio, não digo vazia, né, mas uma coisa meio especulativa. Não, esse trio tá jogando muito, parece uma questão de mera opinião. E não é. É só você basear a tua opinião em números. Os números falam por si. E o Corinthians tem sim o melhor trio ofensivo do Brasil nesse momento.